Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas. Eu gostaria de solicitar à mesa conceder 1 minuto de silêncio pelas centenas de cubanos mortos pelo regime comunista. Muito obrigada. Concedido, vereador. 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, muito obrigada pela concessão. Bom dia, senhores colegas. Hoje eu venho nessa tribuna render as minhas homenagens aos cidadãos cubanos que estão nas ruas batalhando pela sua liberdade e pelo fim da tirania imposta pelo comunismo de Fidel Castro. E diante disso, eu gostaria de exibir um pequeno vídeo contendo alguns trechos da luta que esse povo sofrido tem sustentado em várias cidades do país. Muito obrigada. O grande mito continua. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade e eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter, de muita força de vontade e também de muita divergência. Was Fidel Castro a dictator? Por quê? Pro país dele? Because he wasn't voted into office in free and fair competitive Pro país dele, ele não era um ditador para o país dele. You spent the entire interview talking about Não, constitution, se você me elections, diz, democracy. pro meu There país, were none of that in Cuba. meu querido, pro meu país. It's only in Brazil democracy, no democracy in Cuba. Não, meu querido, You trazer. won't condemn his human rights abuses. That Meu happened querido, se houve abusos de direitos humanos, eu condeno. O que eu estou te dizendo é que eu não acho que o Castro era pura e simplesmente um ditador, como querem pintá-lo. Eu acho que ele pode ter cometido erros, ele pode ter feito várias coisas. Agora, ninguém vai tirar dele o fato dele ter sido, para a América Latina, um momento especial. Eu lamento profundamente, senhores, que em saber que, infelizmente, o dinheiro do nosso país, ele financiou essa terrível ditadura durante os governos do PT, com recursos do BNDES. Porém, o mundo observa, neste momento, o comunismo começando a cair de podre. Fidel Castro iludiu toda a população cubana, prometeu eleições limpas em 18 meses e já se passaram 62 anos e o povo de Cuba não sabe o que é democracia. A população cubana não pode escolher políticos que lhes representem de fato. Ninguém pode criticar o governo naquele país sob pena de se declarar inimigo da pátria e fuzilado. O que eu faço agora nessa tribuna jamais poderia acontecer e seria inimaginável em Cuba. Lá, os discursos só podem ser proferidos se forem a favor do Partido Comunista, a favor do genocida Fidel Castro ou qualquer militante marxista como Che Guevara. Qualquer coisa minimamente contrária resulta em prisão e, sim, fuzilamento. Enquanto a esquerda aqui no Brasil chama de genocida um presidente eleito pela maioria do povo e fortemente empenhado em minorar os efeitos da pandemia, em Cuba, o verdadeiro genocídio acontece e está acontecendo. Lá, os cidadãos estão morrendo por falta de atendimento médico, provocado pela fome, superlotação nos hospitais e inexistência de recursos médicos. O caos cubano é reconhecido até mesmo pela ditadura do país, que se nega a aceitar a ajuda humanitária de países e organizações internacionais.
Informações dão conta de que estão ocorrendo 6.000 casos diários da Covid no país. E o número de mortes lá está aumentando brutalmente dia após dia. E os casos de suicídios também. Em Cuba, o verdadeiro genocídio é sofrido pela população. Lá, a liberdade realmente é cerceada pelo governo. E penso eu que seja muito importante observar a diferença entre fato e narrativa aqui no Brasil, o que está acontecendo. Sem qualquer prova, a esquerda acusa o presidente Jair Messias Bolsonaro de fazer rachadinhas. Por outro lado, o PT parece ter esquecido do verdadeiro esquema internacional de rachadinha que foi criado pelo governo da Dilma, no qual os médicos cubanos recebiam a miséria do governo da Dilma, no qual os médicos cubanos não tinham a sua menor dignidade. Ao passo que a maior parte desses salários, desses profissionais da saúde, era enviado diretamente para a ditadura cubana. Para encerrar, caro vereador Romário, caro decano dessa casa, verificamos neste sábado, definitivamente, a ausência de democracia em Cuba. O governo de Miguel Dias-Canel ordenou o bloqueio da internet no país. O ditador ainda teve a audácia de dizer que se a população der ouvidos aos youtubers cubanos, haverá uma mudança de regime em Cuba que não terá preocupação com o bem-estar da população, como se comunista algum dia se importasse minimamente com o povo. A prática do comunismo se dá em prometer o impossível, subir ao poder, subjugar toda a nação, destruir as liberdades, e ao observar os resultados catastróficos oriundos da ideologia, os comunistas correm para arranjar algum culpado pelos seus fracassos. O poeta Armando Valladares, autor do livro Contra Toda a Esperança, foi um dos presos políticos pela ditadura castrina na década de 60 por ter recusado a colocar um adesivo de apoio a Fidel Castro na sua mesa de trabalho. Em sua obra, Valladares, que ficou preso por 22 anos, uma vida inteira, numa espécie de cela-gaveta, onde só tinha espaço para o corpo dele e nada mais. Relata que seus dias se resumam a ouvir os barulhos de tiros e os gritos de presos políticos, louvando a Deus nos seus últimos segundos de vida. E se alguns acham que essa realidade estava longe de acontecer, lembro a vocês que até mais ou menos 11 pessoas foram presos políticos do ano passado até esse devido ano, que foram libertos agora pelo Supremo Tribunal. E eu quero clamar aqui ao povo goianiense que a cesta básica, informar que a cesta básica em Cuba é composta por apenas 5 ovos e alguns poucos alimentos. Crianças a partir dos 7 anos deixam de receber o leite da péssima qualidade fornecido pelo Estado. Esse é o tal bem-estar social, pregado pelos comunistas, e o curioso é que toda a desgraça que ocorre em Cuba, na visão dos comunistas, nunca é culpa do comunismo. Então, eles decidem culpar tal embargo econômico dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que militam pelo fim do livre mercado. Além da Covid, o povo cubano está sofrendo com a fome, a perseguição de uma ditadura que insiste em oprimir o seu povo. Lamentável ainda é ver brasileiros apoiando a ditadura comunista e usando em suas bandeiras a foice e o martelo. Eu tenho certeza que essas mesmas pessoas enlouqueceriam se passassem um mísero minuto sem internet, como está fazendo o governo cubano. Portanto, senhor presidente, caro decano dessa casa, eu manifesto nessa tribuna todo o meu apoio ao povo cubano que está lutando pela liberdade, democracia e fim de toda essa tragédia que é o comunismo. Desejo aos cubanos o lema que se encontra na bandeira do nosso estado vizinho, glorioso estado de Minas Gerais: liberdade ainda que tardia. E lamento por aqueles que preferem se omitir em relação às consequências do comunismo. A respeito desse tipo de postura, eu finalizo citando Dante. No inferno, os lugares mais quentes estão reservados àqueles que escolheram neutralidade em tempos de crise.